Oi, Carlos, Eliane, boa noite, tudo em paz aí? Margarete, como vai? Tudo bem? Roseli, boa noite. Paulinha, tudo bem? Beth, como vai, Beth? Me escutam bem? Tá tudo tranquilo aí? Então tá bom. Isso é importante para mim. Sônia, como vai? Tudo em paz? Ivani, tudo bem? Vamos aguardar só mais um pouquinho, são 8 horas em ponto agora. Andréia, tudo em paz, Andréia? Até umas 21, 22, 23 para a gente poder fazer isso. Rita, tudo em paz? Luzia, tudo bom? Dona Sandra? Ah, legal. Legal, Elaine, legal. Afonso, boa noite, tudo em paz? Roseli, seja muito bem-vinda. Acho que você já entrou, inclusive. Deixa eu ver. Já entrou. Seja muito bem-vinda, viu, Roseli? Fátima, boa noite, tudo em paz? Rita? Janete, tudo em paz, tudo bem? Por isso que tem algumas pessoas que provavelmente estão pela primeira vez aí, é o caso da Roseli. O Evangelho é dividido em 3 partes, sempre. É sempre a mesma coisa. A primeira parte é a leitura de um texto do livro Fonte Viva. Nós estamos fazendo o Evangelho acompanhando capítulo a capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos já no capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós vamos estudar o primeiro item dele. E terminamos com uma historinha, que às vezes é do livro Histórias da Vida, às vezes é do Endereço Certo, às vezes são historinhas que eu lembro e que eu conto a vocês, ou às vezes casos sobre o Espiritismo. Hoje vocês devem ter percebido, alguns de vocês, que eu fiz uma pesquisa no próprio Instagram para saber aqueles que fazem o Evangelho com disciplina ou não. Quando eu faço esse tipo de pesquisa, não é que eu quero saber quem participa do meu ou quem não participa do meu. Isso é o que menos importa. O que eu quero, na realidade, saber é se as pessoas estão em casa fazendo esse evangelho, independentemente de assistir essa live. Às vezes muitos fazem, às vezes alguns não fazem. Então, eu faço essa pesquisa só para que eu possa ter uma noção disso. Tá bom? Juan, tudo em paz? Isabela, querida, tudo bem aí? Mônica, tudo bem? Deixa eu ver quem mais. Berlides, Janete, Renatinha, tudo bom aí com vocês? Então, Celinha, você está bem, meu anjo? Essas perguntas que eu vou fazendo para vocês é para que eu possa me balizar um pouco mais, porque de 300 e poucos seguidores que eu acho que tem, nós estamos tendo consistência com aproximadamente 30. E às vezes muitos deles têm dificuldades. Então, se tiverem dificuldades, por favor, me avisem. Podem me mandar direct, alguns têm meu telefone. A gente tenta orientar para fazer de uma forma mais simples, para que vocês possam todos aproveitar o Evangelho no Lar. Que o Evangelho no Lar não serve só para pedir, mas também para agradecer. Tá bom? Bom, são 20 horas e 4 minutos em respeito a todos vocês e principalmente também a espiritualidade amiga que já está em nossas casas há muito tempo, nos ajudando, nos auxiliando e principalmente já higienizando todos os ambientes. Vamos iniciar o Evangelho no Lar com a leitura do livro Fonte Viva,
no capítulo 149. Esse capítulo, ele diz o seguinte: no culto, a prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isto você encontra em Atos, versículo 4, 31. E diz esse pequeno trecho interpretado por Emmanuel e transmitido por ele: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Um tema bonito para a gente refletir. Vamos então agora para a preparação do ambiente, para que possamos já ir relaxando o nosso corpo, para absorvermos a mensagem do Evangelho desta noite e principalmente para que possamos, a partir desse instante, já sentirmos a presença amiga e fraterna de nosso mentor individual, nosso anjo guardião, companheiro que conosco atravessa toda essa jornada, alegrando-se com as nossas vitórias, entristecendo-se com as nossas decaídas, porém jamais nos abandonando. Saudamos também com muita alegria a todas as equipes espirituais responsáveis pela higienização e limpeza. Esses abnegados companheiros que desde as primeiras horas da manhã já trabalham em nossas casas, fazendo uma limpeza enérgica em todos os ambientes e, quando da nossa chegada, fazendo um repasse profundo em nosso psiquismo, retirando qualquer tipo de negatividade, miasma ou pensamento-forma que porventura tenha ficado incrustado ou tenha sido trazido para a nossa casa em decorrência da nossa invigilância. Saudamos também a Ricardo e pedimos a este querido e amado irmão que poste os seus cavaleiros de forma estratégica ao derredor de nossas casas, impedindo, através de um cordão fluídico luminoso, que algum tipo de negatividade venha a atrapalhar esse nosso encontro. Saudamos também, com muita alegria, a todos os mentores responsáveis pelo Evangelho no lar em cada uma de nossas casas. Que esses irmãos que nos acompanham durante toda a nossa trajetória nesses Evangelhos no lar
possam sempre estar perto, orientando-nos, intuindo-nos e, principalmente, mantendo as nossas casas num ambiente sereno, fraterno e repleto de amor. É momento agora de cada um de nós elevar o seu pensamento às fraternidades do espaço. Saudamos a todas elas, em especial a de Dr. Bezerra de Menezes, que é a mais conhecida para a maioria das pessoas na fraternidade dos humildes. Que as nossas boas energias possam ser transmitidas a todos esses irmãos do bem que tanto trabalho têm para manter o mundo que vivemos em harmonia, em paz e principalmente nos reerguendo das quedas que temos. Nesse momento vamos a Ismael, preposto de Jesus, para a divulgação do Evangelho no mundo. É o irmão que tem sob sua responsabilidade a divulgação do Evangelho e que trabalha incessantemente para que o Brasil possa tornar-se a pátria do Evangelho Redentor, coração do mundo. Pedimos ainda a Ismael que nos leve a presença de Maria, nossa querida e amada mãezinha espiritual, Mãe de Jesus. Quando chegamos a Maria, nos sentimos completamente envolvidos pela paz, pelo amor e pela luz que a sua presença nos traz. Envolvidos por esse amor, por essa luz, pedimos a Maria que nos leve a presença de Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão de todas as horas. E a Jesus pedimos que nos leve à presença de Deus, seu Pai, nosso Pai. Diante de Deus, de joelhos espiritualmente, nada temos a pedir, somente a agradecer. Agradecer por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Agradecer pela bendita oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos reunidos em seu nome, de até aqui termos chegado e de termos podido ter a dádiva da reencarnação. O nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e fraterna que se faz presente em cada uma das nossas casas, é através da prece que Jesus nos deixou quando esteve aqui entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Com a permissão de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e com a presença amiga e fraterna de toda a espiritualidade que aqui se faz presente, pedimos permissão para dar por aberto o Evangelho no lar em cada uma das casas nesse instante, que assim seja. Boa noite a todos que eu não cumprimentei ainda mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós vamos novamente começar com o capítulo 2. Antes só de eu iniciar, eu talvez por algum momento tenha que parar, porque está se formando uma chuva muito forte. Então, parar só para fechar alguma coisa aqui, se estiver entrando água, e se o barulho estiver insuportável. Senão, a gente continua, tá? Nós vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E disse João: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus. E disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, no capítulo 28, 33 a 37. E aí continua. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa
a verdadeira justiça de Deus. Vamos lá por partes. Quando Pilatos faz as perguntas a Jesus, na realidade, muito mais do que querer saber se ele era o rei dos judeus, ou se ele era rei, ele queria naquele momento encontrar algo que pudesse fazer com que Jesus fosse condenado. Tanto é verdade que quando nós recorremos a todos os evangelhos e as lições, nós vemos que o julgamento de Jesus foi completamente errôneo. Aconteceu de uma maneira que não deu a ele a menor oportunidade de se defender. Então Jesus dava para ele as respostas que ele não gostaria de ouvir, mas que era obrigado a ouvir e, de uma certa forma, interpretá-las à sua maneira, porque Jesus transferia a ele a responsabilidade pela pergunta que ele tinha feito. Só que Jesus, em todas as circunstâncias em que ele falava isso, ele disse, inclusive, eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E afirmava que o reino dele não era desse mundo. Ora, quando nós aprendemos um pouquinho mais para frente que Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, não é justo, nem é de bom senso que nós acreditemos que só existe a Terra. Existem muitos mundos nessa galáxia em que vivemos, ou em várias galáxias, e cada uma delas é habitada por espíritos nas condições que esses espíritos encontram para lá poderem experimentarem as suas vivências. Alguns espíritos estão em mundos inferiores, alguns espíritos estão nesses mundos em que vivemos, outros espíritos já estão em mundos muito mais evoluídos. Agora, se Jesus, quando vinha dar todos os seus ensinamentos, ele não podia falar que nós nos transformaríamos em anjos, porque ele correria um risco muito grande. Moisés estava tendo que fazer com que cada uma das pessoas que habitava naquele momento, ainda duras, rudes, brutalizadas, escravizadas, tivessem que ter as primeiras noções morais para que pudessem iniciar a sua jornada de progressão espiritual. Então, Jesus, quando ele começa a mostrar que a supremacia do mundo não é feita pelo número de vitórias nas guerras, nas matanças, ele começava a oferir a ele mesmo uma série de inimigos e perseguidores. Perseguidores de quem? Do Cristo. O Cristo e seus seguidores foram perseguidos, e todos nós sabemos disso. Porém, ele tinha que arranjar uma fórmula para conseguir fazer essas pessoas entenderem que elas teriam acesso a um mundo melhor. E ele fez isso como? Através de um esclarecimento parcial. Ele dava o deslumbramento, mas não iluminavam, porque senão não conseguiriam compreender. O que era o deslumbramento? Eram as grandes coisas que ele fazia, mas não deixava ou não, as pessoas não conseguiam fazer o que ele fazia, mas ele dava a elas esperança de poderem conseguir. Queridos e amados irmãos, para encerrar, quando nós aqui reencarnamos, primeiro de tudo nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade. E não podemos encarar isso simplesmente como uma oportunidade de podermos viver mais uma vida em companhia dos nossos queridos e amados parentes terrenos, que nos ligam pelos laços de sangue.
Mas nós devemos começar a tentar, a partir de agora, fazer com que todas as pessoas do mundo em que vivemos sejam nossos irmãos no Espírito. E isso é a verdadeira intenção, é a verdadeira forma racional de nós começarmos a compreender que o nosso reino individual não é deste mundo. O nosso reino individual, ou o nosso reino, ele está muito acima desse mundo e nós conseguiremos alcançá-lo passo a passo, melhorando dia a dia, tentando dia após dia irmos nos transformando moralmente, procurando mais uma vez eliminarmos os nossos vícios e diminuirmos os nossos defeitos. Diminuir os nossos defeitos é uma fórmula de nós já conseguirmos ir melhorando muito no nosso processo de reforma e crescimento individual. E assim o sendo, não juntaremos tesouros na terra, mas juntaremos tesouros no céu. A semana que vem nós continuaremos com o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e falaremos sobre a realeza de Jesus. Nesse momento, nós vamos amorosamente reunindo o que há de melhor em nossos corações, para que a partir desse instante nós possamos direcionar ao alto tudo aquilo que de alguma forma faz com que nós consigamos atingir o alto. E nós conseguimos isso hoje através das nossas vibrações. Vibrações de amor que direcionamos a todo o universo. Direcionamos ao planeta Terra, a todos os seus dirigentes e governantes. Que esses nossos irmãos possam, num momento tão complicado em que passamos nesse instante, fazerem com que o amor prevaleça. E que, como ensinou Jesus na lição de hoje, os nossos bens espirituais possam suplantar os bens materiais e as conquistas pessoais. Vibramos muito amor também pelo nosso amado e querido Brasil, por todos os idosos, por terem nos transmitido as experiências e nos entregado o mundo de uma maneira a qual nós pudemos continuar fazendo com que ele pouco a pouco evoluísse. Aos jovens, uma vibração de muito amor para que eles possam se afastar do caminho das drogas, para que eles possam se afastar dos vícios, pois num futuro bem próximo caberá a eles a responsabilidade de dirigirem esse mundo em que vivemos. As crianças, uma vibração de muito amor, pois elas são a melhor e maior expressão do amor. Vibramos muito amor também por todos aqueles nossos irmãos que hoje sofrem num leito de dor, por aqueles que trabalham incansavelmente na cura de outros irmãos, por aqueles nossos irmãos que viajam por terra, mar e ar, por aqueles nossos irmãos que tenham algum problema familiar, que esse problema familiar possa nesse instante ser resolvido, que a paz possa reinar entre todos. É momento ainda de cada um de nós vibrar muito amor por todos os credos, filosofias e religiões. É momento de todos nós vibrarmos muito amor pela saúde de todos, tanto corporal, física
e mental. Vibramos muito amor pelo Centro Espírita Caminho da Redenção, pelos seus voluntários, pelos seus trabalhadores, pela Aliança Espírita Evangélica e seu ideal fraterno, e pelo Lar da Redenção, as crianças que lá estão e os voluntários que lá trabalham, e os funcionários também. Vibramos também muito amor por todas as nossas casas. É momento de imaginarmos as nossas janelas se abrindo, as nossas portas se abrindo, e Jesus adentrando a cada uma de nossas casas, iluminando todos os ambientes, deixando a nossa casa repleta de amor, de paz e de luz. Nesse momento, eu deixo um espaço em aberto para que cada um de vocês, nesse instante, possa vibrar por aquele seu parente, seu amigo, seu conhecido, que vocês sabem que necessita de uma oração e de uma vibração. E todas as nossas vibrações unidas serão direcionadas a cada um deles. Prosseguindo, deixamos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde for mais necessário. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, que cada um de nós possa receber o necessário e o suficiente para prosseguirmos a nossa jornada evolutiva de volta ao Pai. A historinha de hoje é bastante breve e ela vem do livro Endereço Certo, de Richard Simonetti, item número 18. Essa historinha é a cura. As feridas nas pernas de Maria das Graças, fruto de numerosas ulcerações varicosas, descambaram em cronicidade. Contribuíra para essa situação o fato de que a respeitável matrona, viúva humilde, via-se obrigada à atividade intensa como lavadeira, serviço com o qual garantia o sustento de 3 filhos. O doutor Jeremias a atendia solícito no ambulatório da instituição socorrista. Tratava-a com carinho, cuidando de seus ferimentos, e recomendava sempre: é preciso repouso, Dona Maria, ou não sarará nunca. Repouso, doutor? Já viu o pobre descansar? Só depois da morte. Com o passar do tempo, o doutor Jeremias desistiu de tentar a recuperação da paciente, limitando-se à limpeza das ulcerações semanalmente. De repente, cessaram-se as visitas. Passaram-se meses. O médico, humanitário e cuidadoso, preocupava-se. Estaria acamada? Impossível saber, porquanto nunca lhe alotaram o endereço. Finalmente ela reapareceu. Desculpe, doutor. Há semanas estou para procurá-lo. A gente vai deixando e o tempo passa. Não preciso mais do tratamento. Vim apenas agradecer pelo cuidado que me dispensou nesses anos todos. O médico examinou as pernas da paciente e, surpreso, constatou que estavam totalmente recuperadas, conservando apenas cicatrizes. Que beleza, Dona Maria! Esteve em outro médico? Que tratamento milagroso foi esse? Ela responde: eu jamais procuraria outro, doutor. O senhor tem sido muito bom para mim. Não há dinheiro que pague o carinho que me dispensou nesses anos todos. Usei sim outro remédio, muito simples até. Remédio popular? Comenta Dr. Jeremias sorrindo. Bem popular. Usei água fluida, banhando diariamente os ferimentos com ela. Sorridente e feliz, Maria das Graças deixou o consultório enquanto o Dr. Jeremias quedava-se pensativo a conjecturar sobre os mistérios da fé. Curas espetaculares de males variados, mediante a aplicação de fluidoterapia, inspiram perplexidade e ceticismo nos círculos médicos. É que, não obstante seus progressos, a medicina ainda não descobriu
os extraordinários poderes terapêuticos escondidos numa simples porção de água enriquecida com fluidos retemperadores. Encerramos o Evangelho desta noite mais uma vez com a oração que Jesus nos deixou quando esteve aqui entre nós e que faz com que nós elevemos o nosso pensamento a Deus em forma de agradecimento, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Uma ótima semana a todos e acreditemos, a nossa fé pode movimentar montanhas e a nossa disciplina fará com que nós nos tornemos pessoas, sem dúvida, muito melhores para a humanidade. Ótima semana a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês e a semana que vem, se Deus assim o permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Se eu deixei de cumprimentar alguém no início, me desculpe. Uma boa semana. Fiquem com Deus. O vídeo fica sempre disponível, tanto no IGTV, como no meu canal no YouTube, Fernando Guimarães. Uma ótima noite a todos vocês aí. Tchau, gente. Tchau, Celinha. Deus te abençoe. Fique bem. Sônia, um beijo nas meninas. Rose, obrigado você pela presença. Tata, obrigado. Dirce, obrigado. Afonso, Deus nos abençoe, né, meu irmão? Fica com Deus. Elaine, obrigado, viu? Obrigado por divulgar sempre, Elaine. Boa noite, Andréia. Tchau, querida. Dá um beijo na tia aí por mim, por favor, viu? Tchau, Eliane. Fala, Fernando. Aparecido, Cido, um abração para você também, meu velho. Obrigado igualmente, Elaine. Ih, troveja, hein? Com certeza. Tchau, Roseli, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, viu? Boa noite, Ivani. Fica com Deus. Dá um beijo no Fernandão e nos netos. Nos 18 que você tem. Boa semana, Mônica. Dá um beijo na Duda também, viu? Acho que agora foi. Pessoal, fiquem com Deus.